Ei, gente, a nossa live de quinta-feira tem o seguinte questionamento: como que você lida com as pessoas que caminham perto de você e são pessoas más? Eu não tô falando de pessoas antissocial, eu não tô falando de pessoas narcisistas, eu não tô falando de pessoas psicopatas, eu tô falando de pessoas más, de pessoas que fazem maldade. E eu vou usar, sabe qual livro para construir esse nosso diálogo? Pessoas boas sofrem demais. E as pessoas más são aquelas que fazem pessoas boas sofrer. Nós estamos vivendo uma época da história, nós não estamos falando, em hipótese nenhuma, eu estou falando de assassinos, eu estou falando de psicopatas, eu estou falando de narcisistas, eu estou falando dessas pessoas que caminham perto de você, que são as oportunistas, que são os charlatões, que são os mentirosos, são aqueles que querem levar vantagem em tudo, são aqueles que têm o desvio de conduta, são aqueles que rouba coisa no supermercado, dizendo, são aqueles que quando acham alguma coisa fala, quem achou foi, perdeu, como que é o ditado, gente? Quem perdeu foi relaxado, achar não é roubado, sei lá, nem sei como é esse ditado. Então, como que você lida com essas pessoas más que cruzam o seu caminho? Pode ser que elas sejam sua paciente. Vocês sabiam que eu, como psicóloga, como uma dona de um instituto de ensino, eu tenho um instituto de ensino que vão fazer 21 anos em outubro, a quantidade de pessoas oportunistas que passam perto de mim, assim, tá assim de pessoas oportunistas. Deixa eu tirar o som aqui, só um minutinho. Deixa eu falar um negócio aqui. Renan, tira o som aqui que tá fazendo barulho. Porque pra variar, lembra o que eu tô fazendo, gente? Eu tô fazendo... Eu vou reconectar, só me aceita. Eu tô aqui numa live, hoje é grupo de terapia dos aspirantes em psicanálise. Hoje é grupo de terapia dos aspirantes em psicanálise, numa turma que começou em março de 2020, que nós estamos em 2021, então começou ano passado. Eles estão aqui. Aí eles estão aqui, daqui a pouco começa o grupo de terapia, começa às 19h30. E eu tenho mais 20 minutos para fazer live com vocês. Então, ô Renan, tira o som aí. Como é que tira o som, Renan? Me fala aqui. Aonde que tira o som? Fala. Não, abre o microfone para falar, pelo amor de Deus. Clica lá em cima no Meet com o botão direito e desativação do site. Ah, tá. Desativei. Pronto. Gente, aí eu tô aqui esperando as pessoas do grupo terapia, de aspirantes psicanálise. Enquanto eu espero, quem sabe faz ao vivo. E aí, quantas pessoas mau caráter? Que eu tô falando daquelas que são mau caráter. Eu tô falando daquelas oportunistas. Eu tô falando daquelas pessoas que querem levar vantagem em tudo. Eu tô falando daquelas pessoas que, por exemplo, quando compra uma roupa numa loja, às vezes ela chega em casa, usa a roupa e depois vai na loja e quer trocar a roupa, alegando que a roupa tá com furinho e ela não viu, mas ela já tinha visto na hora que ela comprou e ela joga com a má fé. Eu tô falando daquelas pessoas que vivem de processar o outro. Eu tenho uma equipe jurídica no meu Instituto Cássia Rodrigues. Faz parte da equipe jurídica meu filho, minha nora, doutor Reginaldo, doutor Alain. São 4 advogados da minha equipe do Instituto Cássia Rodrigues. Por que eu tenho uma equipe jurídica no Instituto Cássia Rodrigues? Porque hora ou outra bate na minha porta mau caráter. Hora ou outra bate na minha porta pessoas sem princípio de moral. Hora ou outra bate na minha porta pessoas que querem levar vantagem em tudo. E essas pessoas que querem levar vantagem em tudo são, sabe qual tipo de pessoas? Hoje eu fui no banco, levei minha mãe no banco.
Minha mãe também tem uma instituição de ensino, só que é de ensino fundamental. Hoje ela me pediu para levar lá no banco, inclusive ontem fizeram 6 anos que ela teve um infarto de coração partido. Eu me emocionei muito quando apareceu no feed do Facebook a foto de quando ela saiu do hospital. Ela ficou 4 dias na UTI, o infarto do coração partido veio para matar ela e ela está tendo mais anos de vida. Então, ontem eu me emocionei muito, até postei aqui no feed do Instagram. Então, e daqui a pouco você vai ouvir esse vídeo no canal de YouTube. Então, se você quiser, volta aqui no Instagram. Meu Instagram é Instituto Cássia Rodrigues e você vê essa postagem que eu fiz da minha mãe. Minha mãe tem 87 anos e ela ainda é proprietária da instituição de ensino dela, de ensino fundamental, uma guerreira. E eu aprendi com a minha mãe uma coisa muito interessante, que a gente não tem que dar cheque sem fundo. Inclusive, cheque sem fundo no Brasil não é sério, mas se a gente morasse nos Estados Unidos, seria estelionato e a gente seria preso. E quantas pessoas no Brasil dão cheque sem fundo, sabendo que não tem crédito na conta e mesmo assim elas usam o cheque sem fundo. Por isso que no Brasil muitas empresas não aceitam mais cheque. Eu mandei estofar o sofá da minha casa porque os 2 Golden Retriever estragaram ele. Aí eu falei pro rapaz, você aceita cheque? Ele falou, não, eu tenho muito medo, porque cheque às vezes volta e a pessoa nunca paga. Aí eu passei no cartão. Mas isso é a prática do brasileiro. O brasileiro tem esse perfil de ser aquele que leva vantagem em tudo. Aquela famosa lei do Gerson dos anos 70, desculpa. Então eu quero conversar esse pouquinho com vocês sobre esse perfil das pessoas más. Nesse livro que eu falei para vocês do Daniel Marques, ele fala que só tem 2 tipos de pessoas, de uma forma bem simplória para a gente entender. Tem as pessoas boas e as pessoas más. Mas a gente não pode ser 100% boa ou 100% má. Você quer ser mais ou menos? Você quer ser hora má, hora boa? Se você quer ser hora má, hora boa, você é meio indiferente. E o indiferente sempre vai fazer parte das pessoas más. Sempre vai fazer parte do grupo das pessoas que querem levar vantagem nas coisas. Quantas pessoas se acham injustiçadas nas coisas porque às vezes o outro não atendeu a expectativa que ele tinha. Mas o outro não tem obrigação de atender a sua expectativa. Vamos um exemplo? Um exemplo para vocês entenderem o que eu quero explicar a vocês. Eu tenho essas aulas terapêuticas que vão começar agora no dia 29 de julho. São 8 encontros das aulas terapêuticas. No ato da inscrição, você já tem que pagar todas as 8 aulas terapêuticas. Cássia, e se eu for assistir 2 e não gostar? Não se inscreva. Não se inscreva porque nós não devolvemos o dinheiro, porque antes de você fazer a sua inscrição, é avisado a você que nós não devolvemos o dinheiro porque é um grupo fechado. Já pensou? Um desiste na segunda aula, outro desiste na terceira e na última aula eu tô com um aluno. Então eu já faço um pacote dos 8 encontros. É igualzinho às aulas que eu tô fazendo do meu doutorado, que são 8 aulas e eu já paguei no ato da inscrição todas as aulas, independente se eu vou gostar ou se eu não vou gostar. Isso é princípio de ética, isso é princípio de moral. Explicar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam, ou talvez vocês saibam. Moral é aquele princípio que você tem que ter um Deus castrador, você tem que ter um chefe, você tem que ter uma lei, você tem que ter um superego castrador, não um superego real, porque o superego real não gera sentimento de culpa. O superego é aquela instância dentro da gente que constrói na gente a ética e a moral. Mas tem pessoas que têm um superego punitivo, são pessoas com patologias, são pessoas com neuroses obsessivas, são pessoas com neurose fóbicas, são pessoas com neuroses histéricas, histerias de conversão, porque na verdade as neuroses são sempre para poder desviar o que está dentro de você como se fosse um grande mecanismo de defesa para proteger você de quem você é de verdade. Então, essas pessoas, elas precisam de um contrato, de uma lei para poder imputar em você as coisas. Então, a minha equipe de jurídico sempre fala, Cássia, hoje em dia, as mensagens de WhatsApp já são um contrato proforme. Se a pessoa viu nas mensagens
mensagem de WhatsApp, que nas aulas terapêuticas ela só poderia fazer inscrição sabendo que não devolveria o dinheiro da inscrição, ela assinou um contrato. É um acordo de cavalheiros que existe e que a pessoa tem a parte dela, porque ninguém é obrigado a fazer um depósito antes de ler as questões e aceitar. Então, quando a pessoa vê essa mensagem e aceita essa mensagem, tem o compromisso dela. Mas aí muitas pessoas que são desonestas, muitas pessoas que têm má fé, muitas pessoas que são do mal, muitas pessoas que têm comportamento de maldade, muitas pessoas que têm desvio de comportamento. E isso não tem nada a ver com narcisismo, isso não tem nada a ver com psicopata. São as pessoas que mentem para levar vantagem, são as pessoas que são vitimistas demais, porque elas fazem parte da triangulação de Karpman, aquela triangulação. Ora ela está salvando todo mundo, ora ela é a vítima que salvou todo mundo e as pessoas não são boas. Quer saber uma dica que eu dou para vocês? Se vocês querem entender como que eu vou identificar rápido, Cássia, quem é a pessoa má que aparece perto de mim? E aí o que o gerente do banco hoje falou para mim, geralmente os que vão dar golpe no banco são aqueles mais educados, são aqueles mais finos, são aqueles que falam baixinho. Então você quer saber quem você tem que ter cuidado na sua vida? São aquelas pessoas que são maravilhosas. Maravilhosas no primeiro encontro, maravilhosas no segundo encontro, maravilhosas no terceiro encontro. Essas pessoas são preocupantes. Então você tem que fugir quando surge uma pessoa que fala baixinho, que você não consegue nem entender o que ela está falando. Você fala, vixe, o que será que está dentro dela? Qual é o desvio de caráter que está dentro dela? Então, princípio de moral, muitas vezes você precisa de alguém vigiando você, igual Michel Foucault falou nos 3 tipos de sociedade. Sociedade soberana, sociedade disciplinar e sociedade de controle. Na sociedade disciplinar, era uma sociedade que funcionava até os anos 50, mas ela ainda vive, principalmente nos países de terceiro mundo, existe muita sociedade disciplinar ainda, que precisa da disciplina, precisa da regra muito imputada, porque a pessoa não está introjetado dentro dela o controle, que é o locus de controle, que é interno. Ela não tem ainda isso. Então, sociedade de soberana acontecia muito na época dos feudos, na época da soberania, na época da burguesia. Depois nós vivemos a sociedade disciplinar, que tinha aquela figura do panótipo, que ficava lá em cima vigiando todo mundo. Então o princípio de moral é muito daquilo que você precisa de um Deus, de um panótipo, você precisa de uma lei muito inserida para você não fazer coisa errada. E a ética, o que é ética? Ética, na verdade, é aquilo que está dentro de você, que independente se você é ou não vigiada, você não precisa fazer as coisas erradas, porque você sabe que o certo é o certo e o errado é o errado. E as pessoas hoje em dia, eu há 26 anos que eu estou nessa seara do mundo da psicologia, do mundo da psicanálise, quantos charlatões já passaram pela minha vida? Vários charlatões que chegam oferecendo que vão mudar meu instituto. Eu fico olhando, falo, gente, eu tô aqui há 26 anos ainda, todo dia na seara da batalha da vida, e não tem almoço de graça, não existe almoço de graça. Quando as pessoas te propõem algo muito maravilhoso, pode saber que é golpe. Lembra o golpe do bilhete da loteria? Sempre tem 2 oportunistas. Um que quer ganhar em cima do outro que também é desonesto, que acha que vai ganhar alguma coisa. Ou aquele golpe que a pessoa te liga falando que você foi sorteado e não sei o quê, mas você tem que depositar nos 5 mil para ganhar 100 mil. Ah, me economiza, não me gasta. Tipo de 2 mau caráter. Então, pessoas más são aquelas sem princípio de moral, são aquelas sem princípio de ética, são aquelas sem princípio de condução de vida, são aquelas sem princípio de saber o que o certo é certo, independente se a pessoa está vendo ou não. E como você agiria se você monta um grupo de aulas terapêuticas? Você monta um grupo de aulas terapêuticas, que são 40 alunos, inclusive o grupo de aulas terapêuticas começa
Começa agora no dia 29 de julho, onde eu, doutora Alexandre e doutora Leila estaremos ministrando aulas terapêuticas. São 8 encontros, cada encontro é 350 e você tem que pagar no ato da inscrição os 8 encontros e nós não devolvemos os valores se você não gostar das aulas. Não devolvemos, então você já está entrando sabendo que nós não devolvemos o valor. Ah, mas se eu não gostar... Aí você compra uma caixa enorme de prego e fica chupando para virar taxinha, porque simplesmente você mostrou o quanto que você tem fragilidade na ética, na moral, o tanto que você tem comportamentos que você quer levar vantagem. É o famoso quero levar vantagem em tudo, não importa como. Mas você já sabia, vou te dar uma dica, como alguém que é mãe e sogra de 2 advogados, que tem um amigo Reginaldo que faz parte da minha equipe de jurídico, que tem o doutor Alain que faz parte da minha equipe de jurídico. Você sabia que os 4 sempre falam para mim, Cássia, já foi o tempo que as pessoas entravam em processos morais, achando que tudo é dano moral, e aí ela quer ganhar 5 mil em cima de outro. Não existe mais isso. Então, se você é aquele tipo de golpista que entra numa empresa, trabalha 6 meses e já processa o dono da empresa porque você quer ganhar 5 mil... A minha mãe tem uma instituição de ensino há 51 anos. Eu me recordo bem de uma funcionária que foi trabalhar com ela e processou ela falando que ia ganhar a casa de praia dela. A funcionária dela teve que pagar ela. A funcionária pediu na justiça um valor da casa de praia de minha mãe. E a funcionária teve que pagar a escola da minha mãe, que chama Cristo Redentor, 10 mil reais. Isso tem 20 anos que isso aconteceu. Imagina, já 20 anos atrás, os juízes, os promotores, os advogados já estão espertos para simplesmente saber que existe golpistas que querem se dar bem em cima de trabalhadores. Se você conhece alguém que tem esse perfil golpista, manda essa live para ela, para a pessoa assistir. Não é ela a feminino, é ela no sentido a pessoa, para ela assistir e saber que ela tem que aprender. Nós temos que desenvolver dentro de nós o princípio de ética, o princípio de moral. E que é uma coisa que eu vou te dar de dica, a inteligência preditiva. É a capacidade de você, de uma forma antecipatória, você perceber quem é o mau caráter. Como eu tenho uma instituição de ensino há 21 anos, que vão fazer em outubro, vocês acham que quantas pessoas, colaboradores já passaram perto de mim? Aqui, a galera tá aqui, a galera do grupo de terapia de hoje, ó. Tá todas aqui me esperando, que eles estão fazendo uma dinâmica, que eu entro 19h45 para falar com eles. Quantas pessoas já passaram perto de mim, que eu falei, olha aquela pessoa ali, veio trabalhar comigo, mas ela quer pegar minhas apostilas para montar uma escola. Vocês acham que quantas vezes isso já aconteceu comigo? Por ano acontece uma vez. E não tem problema. Inclusive, os módulos da nova turma que vai começar em dezembro, que essa turma que é segunda e terça, já acabaram as vagas. Então a gente já está matriculando a nova turma que é em dezembro, de aspirantes em psicanálise. Inclusive nós estamos com a primeira pós-graduação de neurociência e as emoções, que vai ser ano que vem, em junho de 2022. Nós não estamos com as inscrições abertas ainda. Então, quantas vezes, e aí eu sempre falo, as minhas apostilas são Ctrl+C, Ctrl+V dos livros, não são as minhas apostilas que fazem o Instituto Cássia Rodrigues na formação em psicanálise. O que faz o Instituto Cássia Rodrigues são as aulas, são os grupos de terapia, são a supervisão. A apostila, a pessoa pode pegar todas as apostilas, inclusive os alunos, por mês eles vão tendo acesso às apostilas e às vezes eu mando a outros materiais, mas o que tem acesso mesmo, por módulo, é uma apostila daquela matéria que vai acompanhar. Igual eu faço o meu doutorado. Aí eu tenho o MetaDL aqui, do meu doutorado, inclusive eu fiz a tradução em português do MetaDL, porque ele é em espanhol. Eu sei espanhol, mas eu preferi traduzir em português,
para ler, para ser mais rápido. Então essas estruturas narcísicas, que a gente está falando que as pessoas más, elas têm a estrutura narcísica, à luz do Freud, porque a criança, ela é egoísta. Até 11 anos, ela faz pelas fases psicossexuais, ela é uma criança egoísta, ela quer tudo para ela. Mas à medida que você vai introjetando o superego, a criança vai deixando de ser egoísta e ela vai declinando do narcisismo primário para poder se estabelecer. Isso que Freud falou no compêndio 14 aqui da Imago, dos livros dele. No compêndio 14 ele fala isso. Deixa eu ver se o compêndio 14 está aqui, que fala do narcisismo. Não está aqui não. Infelizmente não está aqui, mas o compêndio 14 da Imago, porque eu gosto muito dessa tradução da Imago, que veio direto do alemão. O Freud fala dessa estrutura narcisismo primário e narcisismo secundário. E eu não estou nem usando o narcisismo do DSM, que é a Bíblia da Psiquiatria. Eu estou falando essa questão da pessoa achar que tem que levar vantagem em tudo, que ela não pode perder. E a vida, as pessoas boas, anota aí o que são pessoas boas. Pessoas boas, elas são carismáticas. Pessoas boas, elas são verdadeiras. Pessoas boas, elas são transparentes. Aqui desse livro, compra esse livro para você aprender. Pessoas boas, elas movem-se numa velocidade mais rápida. Elas estão o tempo todo em busca do que desejam e não param para simplesmente chorar porque não conseguiram as coisas. Elas buscam autodesenvolvimento. As pessoas que se movem muito lentamente através da vida não querem reconhecer o desenvolvimento e a mudança numa pessoa. Por isso se assustam com facilidade. Por isso que muitas vezes elas são más. As pessoas boas, elas são aquelas que não necessariamente desejam mal das outras pessoas. Pessoas más, elas sentem aquilo da aula, da live de ontem que eu fiz, que a inveja dói. Então, pessoas boas são aquelas que têm o compadecimento do outro, mas não para que o outro fique na mão dela. Pessoas boas decodificam as suas emoções quando elas estão com raivas, porque as pessoas boas, elas podem ter raiva, elas podem ter tristezas, elas podem ter sensações de vazio, mas elas conseguem se reconhecer. As pessoas más, elas sempre acham que alguém fez com ela alguma coisa e que ela é a vítima eterna, que ela foi vitimizada pela vida, por isso que ela é má. Então, quantas pessoas más passa por você e você acaba achando que aquela pessoa é boazinha. Tem uma live que eu fiz num canal de YouTube, que é a diferença de pessoas boas e pessoas boazinhas. Geralmente as pessoas boazinhas, elas são más. Pessoas boas, elas falam, não quero ir, não vou te emprestar, não dá pra mim. Pessoas boas sabem dizer não. Pessoas boazinhas, elas não sabem dizer não, porque elas querem que o outro goste dela porque ela é mansinha. E eu gostei muito de ouvir hoje do gerente, quando ele falou, quando chega aqui, aquela pessoa que fala tão baixinho que eu não consigo nem ouvir o que ela está falando, eu já sei que ela tem uma possibilidade de dar um golpe no banco. Então, hoje está todo mundo esperto, porque os golpistas vão ser menores, porque nós, os inteligentes, preditivamente, vamos analisar os dados e fatos e nós vamos descaradamente deflagrar as pessoas que são más. Por que as pessoas se assustam com os transparentes? Porque geralmente quem se assusta com os transparentes são os maldosos que estão perto de você. E você? É uma pessoa boa ou você é uma pessoa boazinha? Eu sou boazinha para todo mundo. Eu não sou boazinha, eu falo não. Mas quando eu quero dar algo, eu dou. Simplesmente, de vez em quando, eu tô agora no novo grupo de terapia, que vai começar em outubro, porque eu formei o de março, depois eu formei o de junho. É o mesmo molde, o grupo você tem que pagar no ato da inscrição os 8 encontros, para nos 8 encontros, você ter o acesso a psicoterapias breves. E pensa bem antes de fazer sua inscrição, porque nós não devolvemos o dinheiro da inscrição. Cássia, não devolve? Você não é obrigada a fazer a sua inscrição. Mas se você fez a sua inscrição, você recebeu o comando de simplesmente saber que não devolve, porque o grupo é fechado. Nós trabalhamos com um grupo fechado de 13 pessoas. Igual tá aqui, a galera tá aqui.
Aí eles sabem que o grupo é fechado. Todos os meus grupos de terapia, eles funcionam dessa forma porque está escrito no site. Pessoas boas são transparentes. Pessoas boas são aquelas que falam a verdade. Pessoas boas são aquelas que simplesmente tem o altruísmo. Altruísmo você não precisa sentir. Altruísmo vem de alter, vem de alteridade. A palavra altruísmo, a raiz da palavra altruísmo vem de alter. E alter é o outro. Você sabe se colocar no lugar do outro independente sem sentir. Você sabe entender a lógica do outro. Então as pessoas que são más, elas são aquelas que são as falsas boazinhas. As pessoas que são más são aquelas que não têm consciência de si. Aí o livro fala aqui, ó, pessoas boas. Um dos primeiros fatos que a gente tem que entender. Apenas se pode considerar 2 tipos de pessoas, as boas e as más. As pessoas indiferentes sempre acabam tomando um partido. Frequentemente devido à sua indiferença, e existe 2 razões para isso. São indiferentes ao sofrimento alheio e por isso permite que ele continue sem intervir em nada, fazer para ajudar a solução do problema. Deixa-se arrastar pela maré e pelo sopro do vento, mediante os acontecimentos em curso, geralmente perpetrados pelas pessoas de má índole. Pessoas más andam com pessoas más. Agora, eu queria que você voltasse aqui no feed do Instagram. Eu fiz naquelas bolinhas que tem. Deixa eu mostrar pra vocês onde tá. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Não tem essas bolinhas aqui no Instagram? Vai passando aqui as bolinhas. Aí aqui fala da triangulação de Karpman. Pessoas más, elas estão nessa triangulação de Karpman. Elas são salvadoras. A salvadora para salvar alguém, faço tudo por alguém, eu dou minha vida por alguém, não sei o que. Aí se torna vítima, que começa a cobrar o que ela fez pelo outro. Aí ela se torna perseguidora. Mas vem aqui, ó. Vem aqui ver todos os exemplos que eu fiz na triangulação de Karpman. Triangulação de Karpman tem a ver com análise transacional. Karpman foi o autor que fez isso. Então as pessoas, deixe-se arrastar. Existe um fato curioso no modo como o mundo é governado. E mais concretamente as relações humanas. É que as pessoas boas habitualmente se abstêm de controlar, de dominar ou simplesmente liderar os outros, desde as ações e opiniões. Pessoas boas sabem quem elas são, pessoas boas têm autoestima, pessoas boas têm autoconhecimento, pessoas boas têm autoconfiança, pessoas boas sabem quem elas são, por isso que elas falam não. Pessoas boas, elas prezam muito mais pela liberdade de opinião e vontade própria. Já as pessoas más fazem precisamente o oposto, para ela obter o apoio máximo de número de pessoas à sua volta. É tipo bullying, ela quer um monte de pessoas à sua volta porque ela é aquela que promove o bullying. Portanto, elas manipulam, elas usam estratégias de baixo teor moral. Lembra que moral precisa de alguém para ver, para você não deixar de fazer. Elas enganam, elas iludem, elas aplicam todo tipo de subterfúgio para obter o que querem. Nesse cenário, as pessoas indiferentes acabam por ser, de forma natural, recrutada pelas pessoas más, como reforço contra o lado positivo. As pessoas boas poderão ser usadas, as pessoas más, as pessoas indiferentes poderão ser usadas como testemunha de mentiras, como intermediário no ataque à vítima e ainda como parceiras para a conjunção de uma força majoritária. Certamente, um patrão indiferente poderá causar muitos estragos quando o empregado de más intenções se alia a ele, mediante a indiferença dos assuntos da empresa. Em suma, o significado de bom ou mal, melhor ou pior, é simplesmente ajudar ou magoar. Ralph Waldo Emerson, essa frase. A razão pela qual as pessoas boas estão em minoria não é muito difícil explicar se seguirmos a lógica implícita no modo que a sociedade se organiza. As pessoas indiferentes, quando recolhidas ao seio das pessoas más, tendem a baixar seu índice de energia corporal e perverter seu comportamento através de ações que primeiro levam a perpetuar a índole da maldade. Logo, é na realidade apenas uma questão de tempo, até que as pessoas indiferentes se tornem também más.
Quando uma força desse tipo é suficientemente abrangente para afetar o lado positivo do mais próximo. Dessa realidade, as pessoas boas podem sofrer, porque elas estão em minoria. Então, se você está se sentindo que você sofre, porque você é uma pessoa de bom coração, pode ter certeza, você é minoria. Mas a minoria pode mudar o mundo. O Martin Luther King que falou, quando as pessoas boas se calam, o mal é dominado. Então se você está assistindo essa live, você entende que você é uma pessoa boa, você tem que passar essa live para todo mundo, a gente tem que fazer um movimento, a gente tem que fazer uma corda menino. Quando uma força desse tipo é suficientemente abrangente para afetar o lado positivo mais próximo dessa realidade, aí as coisas começam a sofrer nas pessoas boas. À medida que o sofrimento aumenta, torna-se incapazes, pensando que não existe uma solução para os seus problemas. E esta é a verdadeira armadilha que é lançada. Quando acreditam que os seus problemas são uma cruz que devem carregar, assumem sua condição de vítimas. E nesse sentido, torna-se mais fácil pelas pessoas má continuar com a ação destrutiva contra elas. Ao fim de tudo, elas têm uma dor interna muito grande. Então, se você é uma pessoa boa e você sente que você é uma pessoa boa, mas falta em você autoestima, falta em você autoconhecimento, falta em você autoconfiança, falta em você saber realmente quem é você, porque todas as palavras que começam com auto fazem menção a você. Estima tem a ver com gostar, a palavra é dupla, autoestima. Então é eu gostar de mim, eu ter confiança em mim, eu saber quem eu sou, eu conhecer quem eu sou. Então a dica que eu dou, a dica final, que eu tenho que ir pro grupo de terapia, que passei os minutos, já passei 5 minutos, tô aqui fazendo live, já passei, e a galera aqui tá fazendo a terapia. Mas como a primeira meia hora é da dinâmica que eu dou, e hoje a dinâmica é com 6 perguntas, eu sei que eles têm tempo para fazer essas perguntas. Então a dica que eu dou para você, se você percebe que você tem um bom coração e que você sofre muito porque as pessoas más, elas estão em maioria, elas estão junto com as pessoas indiferentes, você tem que buscar descobrir por que você tem tanta neurose, você tem tanta coisa que te paralisa, e você tem que simplesmente saber que você tem que aprender a dizer não, não vou, independente se a pessoa vai achar você mal ou não, porque você tem que ter confiança de quem você é, e foge das pessoas que são boazinhas, que falam baixinho. É muito mais fácil. Opa, o celular quase que cai. Galera, então aqui você tem que ter confiança em você. Eu sempre fui uma pessoa que tinha esse comportamento de me preocupar com o outro, tanto que meu pai, quando eu era criança, ele falava: Cássia, para de ficar filosofando. Aí quando eu me formei em psicologia, eu levei meu diploma e falei: pai, legitimada para filosofar. Quando eu me formei em psicologia, agora finalmente legitimada para filosofar. Então, as pessoas boas, elas são boas desde sempre. E eu tinha uma pessoa que andava comigo, que eu sempre falei: você é muito indiferente, você vê as coisas que acontecem comigo e você fica em cima do muro. E aí, essa pessoa não anda mais comigo, porque pessoas más eu tiro perto de mim. Eu sou aquela que eu não me importo. Quando eu vejo que a pessoa é má, através da inteligência preditiva, análise de dados e fatos, a inteligência preditiva até no córtex aqui da frente, o neocórtex, é uma capacidade neurocientífica, uma capacidade da neurociência, é uma capacidade cerebral de você analisar dados e fatos. Não tem nada a ver com xamanismo, não tem nada a ver com intuição, não tem nada a ver com nada disso. Você fica analisando dados e fatos, é como se fosse uma lógica matemática. É a inteligência usada para fazer os dados dos algoritmos, os dados da inteligência artificial. Mas algumas pessoas têm, é uma inteligência que você tem uma capacidade de antecipar as coisas que estão por vir por análise de dados e fatos. Você vai fazendo a análise de dados e fatos e vai fazendo uma estatística, só que é córtex cerebral, é no córtex, é aqui no cérebro evoluído que só os humanos têm. Então, simplesmente, eu me afasto das pessoas que eu vejo que são más. Então, pessoas más que querem se aproximar de mim, eu nem dou espaço. Eu não dou espaço. Independente se a pessoa acha eu legal ou ruim, problema dela, compra a caixa de prego e fica chupando. Eu prefiro a minha paz. Eu já tô velha demais para caminhar com pessoas que são más. E eu só baixo guarda para quem eu vejo que é boa. Eu tenho perto de mim só pessoas boas. Então, se algum momento você viu eu andando com alguém e eu parei de andar, porque essa pessoa é má. Eu tirei de perto de mim porque ela é má. Então, não fica me perguntando: cadê fulano que andava com você e sumiu?
simplesmente porque eu afastei a pessoa de mim. E vira e mexe vão aparecer alguns que se aproximam, eu dou nota 10, porque eu dou nota 10 para todo mundo, eu dou 10 para todo mundo que aparece. É a própria pessoa que vai perdendo a nota. E quando a pessoa chega a 0, eu tiro ela de perto de mim. Doutora Leila tem 10 comigo. O meu filho tem 10 comigo. Minha nora tem 10 comigo. A minha equipe, Renan, Keila e as meninas, todas têm 10 comigo. Doutor Alexandre tem 10 comigo. Cássia, mas você não falou Florisberto. Não falei? É porque tá com 0. Já ficou reprovado em comportamento. Porque é mal. Independente se a pessoa é... Ai, mas fulano era pastor, Cássia. Mas pode ser um capeta. O capeta disfarçado de pastor. Então, eu me afasto e eu não tô nem aí. E a pessoa vai simplesmente saber que ela é má, porque eu ainda vou falar, estou me afastando de você porque você é mau. Eu não tenho neurônio espelho com você. Eu não suporto andar com pessoas que são más. Eu sou justa. Eu sou uma pessoa que eu prezo pela justiça. E eu não suporto pessoas injustas. Quer uma pessoa boa que eu conheço desde que eu nasci? Minha mãe. Minha mãe é uma pessoa boa e ela tem esse comportamento dela afastar também das pessoas más. E ela tem 87 anos. E ontem fizeram 5 anos que ela teve um infarto. 5 não, ela teve em 2014. Fizeram 6 anos que ela teve um infarto do coração partido. Então essa live eu me inspirei muito nela para fazer... Aqui, ó, minha mãe. Eu me inspirei muito nela. Ela é baixinha. Minha mãe, Dona Java Altequest Rodrigues, super bem, com 1 ano e 3 meses de pandemia, no dia que eu dei as flores para ela. Então eu me inspirei, isso aqui é papai, né, que a vida já levou ele de perto de mim. Essa parece comigo, né? Aqui ela, aqui ela. Aqui é minha sobrinha, essa aqui foi a última foto que eu tirei com o papai no Dia do Pai de 2016. E nós dois estávamos de camisa verde, olha que coincidência. Então essa é a Dona Java, que a vida me deu ela ainda por muitos anos e que Deus permaneça com ela por muitos anos perto de mim. E eu me inspirei nela para fazer essa live, porque ela sempre me ensinou a ser justa, a ser bondosa, e a gratidão que eu tenho pela vida, eu aprendi com ela. Olha o nome que ela deu para a escola dela, Escola Cristo Redentor. Ela honrou ao nosso Redentor, Cristo, ao nosso Messias, e ela honrou. E a escola dela tem 51 anos. O meu Instituto Cássia Rodrigues tem 21 anos. A minha instituição de ensino tem 21 anos, que vai fazer em outubro. Como vai fazer em julho, 51 anos a escola dela. Eu estudei na escola dela. E esse ano, de 2022, nós temos a primeira pós-graduação pelo MEC, Neurociência Aplicada às Emoções. Você vai ficar de fora dos produtos do Instituto Cássia Rodrigues? Corre lá no Instagram. No Instagram não, corre lá no site institutocassiarodrigues.com e vê nossos produtos. E se quer se tornar um novo aluno da turma de dezembro, que a turma agora de junho já acabaram as vagas, o WhatsApp para você ter as informações com a Débora, 27 99 505 1960. Quero contar com você para passar essa live para todo mundo que você conhece. Beijo no coração, tem que ir, porque eles estão aqui me esperando. Eu ficaria com vocês aqui até meia-noite, porque eu adoro fazer uma live, mas eu tenho que ir pro meu grupo de terapia. Lembre-se, todos os produtos do Instituto Cássia Rodrigues, que são grupos de 8 encontros, você paga no ato da inscrição os 8 encontros, e se você desistir, só lamento, porque você já sabe que é pago no ato da inscrição, porque tem avisado a você que é um grupo fechado. Os grupos de psicanálise, de aspirantes de psicanálise, são 40 meses, e você assina um contrato. Nossa escola tem CNPJ, nossa escola é uma escola séria. Você não está brincando de charlatanismo, não, porque nós não aceitamos charlatanismo. Por isso que antes de se tornar um aspirante de psicanálise, tem um questionário de 6 perguntas, para eu saber se eu quero você como meu aluno. Porque se você for charlatão, você vai estudar em outra escola, que não é na minha. Na minha instituição de ensino, eu só formo pessoas boas. Beijo no coração. Tchau. Você é uma pessoa boa? Tomara que você seja.